Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo das Escrituras Sagradas, iniciaremos hoje um novo livro, a segunda carta aos Coríntios. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso ao canal. E toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? Esta segunda carta aos Coríntios, ela foi escrita aproximadamente no ano 55 da nossa era. Foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nesta carta, Paulo vai mostrar que ele recebeu o apostolado de Jesus Cristo e que recomenda à igreja localizada lá na Caia, lá em Corinto, que os irmãos tenham cuidado, verifique as escrituras, veja que tem pessoas que possam estar tentando levar um falso evangelho, cuidado. E ele recomenda que a igreja ela tem que buscar sempre a santidade, entender que Deus é o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Aqui nesse primeiro capítulo, Paulo vai falar sobre o Deus da consolação, que é o próprio Deus. Ele vai falar do caráter de Deus. Ele vai falar das consolações nos momentos de aflição que passa o cristão. Vamos iniciar então o capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Caia. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. Veja bem, meus queridos irmãos em Cristo. Aqui, Paulo está dizendo que ele é um apóstolo. Ele foi escolhido por Deus. E o apostolado não é coisa humana. Esse chamado de Paulo e o chamado dos cristãos é um chamado de Deus, não é nada que o homem possa chegar a Deus, a não ser que Deus chame-o. E Paulo aqui ele escreve esta carta à igreja de Corinto, lá na província da Caia, hoje a Grécia. E quando Paulo fala do seu apostolado, ele está falando que ele foi um apóstolo que não era um dos 12, mas que foi chamado através de Jesus Cristo, o Deus da consolação, o Deus misericordioso. E ele fala logo aqui o caráter de Deus. Deus é misericordioso e Deus é consolador. E ele dá a paz de Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que ele fala aqui para a igreja é uma paz que o mundo não consegue ter. E ele dá uma palavra de conforto à igreja de Corinto. E Paulo fala desta consolação, a consolação que o cristão que recebe de Deus, a consolação, ele também tem que transbordar essa consolação para aquele irmão que está passando por algum sofrimento. Então, a graça que eu recebi, a consolação que recebi, as misericórdias que eu recebo, eu também tenho que repassar para aquele irmão que está passando por algum sofrimento, para as pessoas que estão ao meu redor que estão sendo angustiadas, que estão passando por momentos de muita aflição. Cabe àquele que
recebeu a consolação, consolar também o irmão para que ele possa estar sempre fortalecido pelo poder de Deus. E Paulo fala aqui que quando nós somos atribulados, nós somos consolados para a nossa salvação. E nós temos a perseverança. Quando passamos por sofrimentos, ficamos mais perseverantes, ficamos mais fortes, ficamos com o poder que nós temos nas nossas fraquezas. Porque quando nós estamos fracos, aí que o poder de Deus habita em nós. Trazendo essa mensagem para a igreja cristã contemporânea, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, ele é misericordioso, ele é consolador, e ele nos dá a paz de Cristo, é a paz que excede todo entendimento humano. O mundo não oferece essa paz que Deus, através de Cristo Jesus, oferece. E nós temos que buscar essa paz, é ter intimidade com o nosso Salvador. E o cristão mais maduro na fé, que passou por sofrimentos, passou por angústias, foi provado a sua fé, ele tem também que fazer com que aquele cristão que está passando por algum momento de dificuldades, algum momento de aflição, ele tem que dar palavras de conforto através do Espírito Santo de Deus. Tem que fortalecer aquele que está passando por essas tribulações. Nós somos consolados e também devemos repartir essa consolação, consolando outras pessoas que passam pelo mesmo sofrimento que todo cristão passa nesse mundo. E como filhos de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, transborda em nós o sofrimento de Cristo. E esse sofrimento que transborda de Cristo para nós sabemos que passaremos por essas aflições com tranquilidade, porque Jesus Cristo nos ensinou que aflições nós passaremos, mas ele diz que nós devemos ter por ânimo, porque ele venceu o mundo, e também nós venceremos, porque ele é o Deus misericordioso. Ele traz o conforto, ele traz a paz espiritual que cada um daqueles que confiam nele e está passando por problemas, ele irá confortar. E muitos de nós cristãos ficamos um pouco abatidos às vezes quando passamos por problemas, aflições, ansiedades, problemas nos relacionamentos conjugal, problemas na família, problemas com os nossos pais, nossos filhos, no trabalho. E aí nós às vezes nos perguntamos: o que está acontecendo comigo? Estou fazendo as coisas tudo direitinho e isso acontece. Por quê? A palavra de Deus que diz que muitas vezes Deus está nos provando, Deus está fortalecendo a nossa fé. E são nesses momentos de provações, de tribulações, que Deus vem dar o conforto necessário para que possamos fortalecer cada vez mais a nossa santificação aqui na terra. Nós somos salvos, selados pelo poder do Espírito Santo, mas continuamos ainda com o pecado, continuamos ainda manchados pelo sangue do pecado original. E aí, nesse processo até a glória, nós estaremos sendo santificados. E a cada vez que eu sou provado, a cada vez que eu venço o dia mau, isso vai me dar forças. E Deus, que é o Deus das misericórdias, é o Deus também da consolação. E eu vou continuar firme no Evangelho. E cada dia que passa, problemas que vão acontecendo nas nossas vidas, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está ao nosso lado. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, nós aqui, Pai, te pedimos que o Senhor possa estar fortalecendo a nossa fé nos momentos de tribulações, ó Pai, nos momentos de angústias, nos momentos, ó Pai, em que somos encontrados fracos. Mas sabemos, ó Pai, que é na fraqueza que o Teu poder nos fortalece. Te pedimos que sejamos firmes, Pai, no Evangelho, que possamos também consolar pessoas que às vezes estão passando por aflições, sofrimentos. Assim como o Senhor é o Deus das misericórdias, é o Deus da consolação, que também nós possamos ser misericordiosos com aqueles que estão precisando de misericórdia, que possamos também sermos consoladores de pessoas que estão precisando do consolo e dessa paz
que Cristo nos oferece. Nos firma cada vez mais na fé, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.